Bom, a gravação iniciou. Esse é o meu código. Aqui eu estou na função main. Eu fiz um switch case para poder ir implementando as funções que eu criei sem ter a necessidade de ficar compilando toda hora. Ou ficar algo mais mecânico, né? Ficar algo mais dinâmico. Aqui está meu arquivo.h com os protótipos das funções e as estruturas. Eu adotei uma implementação diferente, onde a raiz ela está em uma estrutura separada. Então, por isso você tem algumas modificações aqui. Aqui o arquivo.c, onde você tem as implementações das funções. E a primeira função que eu provavelmente vou apresentar é a função inserir. Insere um nó na árvore, certo? Então, essa função ela está separada em três partes: inserir a direita e inserir a esquerda, né? Então, você tem que inserir a direita, inserir a esquerda e a função inserir. A função inserir ela faz o seguinte: se raiz for igual a nulo, ela vai criar um novo nó aqui, vai inicializar o conteúdo daquele nó com o valor que a gente passou como argumento e vai inicializar os ponteiros como nulo. A raiz, se ela for nula, claro, ela vai receber esse ponteiro que a gente criou, que não tinha nada antes. Caso contrário, se ela não for nula, se o valor for menor, a gente vai inserir a esquerda. Se o valor for maior, a gente vai inserir a direita, seguindo a regra da árvore. As outras funções de inserir a esquerda e a direita, elas fazem basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Ela vai criar um nó, caso o nó à esquerda seja vazio, e nó à esquerda vai receber esse novo nó. E ela vai inserir a esquerda, caso o valor seja menor, e inserir a direita, caso o valor seja maior. A inserir a direita é uma réplica, só que só muda o fato de ser a direita. A próxima função que eu vou apresentar, provavelmente depois de inserir, é a função de imprimir em ordem, pré-ordem e pós-ordem. Então, basicamente, em ordem a gente vai imprimir primeiro a esquerda, depois o conteúdo da raiz, depois a direita. Em pré-ordem, a gente imprime primeiro o conteúdo, depois a esquerda e a direita. Em pós-ordem, a gente imprime primeiro a esquerda, depois a direita e depois o conteúdo. Depois a função que eu vou apresentar, acredito que vai ser a de busca, onde a gente vai informar a raiz e a chave, né, que a gente está buscando. Então ela vai verificar se a raiz é nula. Se for, não tem ninguém, então vai retornar zero, né? Ou seja, se a gente inserir um valor que não esteja na árvore, ela vai retornar zero. Se o conteúdo da raiz for igual à chave que a gente está buscando, ela vai retornar 1. Em outras palavras, ela retorna 0 se o valor estiver na árvore e retorna 1 se o valor não estiver na árvore. Aqui a gente faz uma chamada recursiva para poder percorrer toda a estrutura. Aqui é a função encontrar menor maior, que basicamente identificar quais são os menores e os maiores e o maior valor da nossa estrutura. Essa função ela tem um problema que eu já vou explicar mais tarde, mas ela de fato ela imprime o menor valor e o maior valor da nossa estrutura. Aqui é a função mais complexa do código, que é remover um nó, né? Porque ele tem 3 etapas. Ele remove os nós folhas, que são os nós que não apontam para nada. Depois ela remove aqui está, né, a remoção dos nós folhas, né? Primeiro, se a raiz for nula, o valor não é encontrado, retorna nulo. Agora, se aqui seria a parte da remoção dos nós folhas, né? Então, se raiz à esquerda for nula e raiz à direita for nula, ou seja, o nó não apontar para nada, a gente simplesmente vai liberar a raiz, liberar um nó, né, que a gente quer, e retornar nulo. A gente tem os nós que tem apenas um filho, então a gente tem que criar um nó auxiliar para poder salvar esses valores que eles apontam. Então, se raiz seta esquerda for igual a nulo, ou se raiz seta direita for igual a nulo, então, no caso, é diferente daqui, né, que os dois têm que ser nulos, né, é obrigatório. O operador AND, aqui já é o OU, né, então se aqui já for verdadeiro, né, toda a sentença vai ser verdadeira.
Então a gente vai basicamente fazer a mesma coisa, só que agora a gente salva o valor com o nó auxiliar. E aqui a parte mais difícil, né, que é você remover um nó duplo, né, um nó que tem mais de um fio. Então a gente vai criar um auxiliar aqui, o auxiliar recebe direito, auxiliar direita, se for diferente de nulo, né, auxiliar recebe o auxiliar direito, e aqui continua. Raiz conteúdo recebe auxiliar conteúdo recebe chave, raiz esquerda, a gente utiliza a função remover, né? Aqui ela recebe justamente porque a função ela precisa retornar alguma coisa, então, o motivo desse raiz esquerda receber justamente isso, a gente sempre tem que retornar alguma coisa. E é basicamente isso. Essas são todas as funções que eu implementei. A função remover, que foi a mais complexa. A função encontrar, menor e maior, que o defeito dela é que quando eu imprimo o menor e o maior, certo? Se eu remover o nó menor ou o nó maior, e eu chamar essa função de novo, ela não atualiza. Ela continua imprimindo o que já foi removido, né? O que uma vez foi o menor e o maior na minha estrutura. E aqui eu tenho a de busca, percorrer em pós-ordem, pré-ordem e em ordem, e as funções inserir, né, que eu dividi em 3 partes, conta do tutorial para assistir para poder fazer. Vamos implementar. Eu vou dar um clear, compilar o código e executar. Vai aparecer um menu que é o meu switch case. Eu vou inserir alguns nós, inserir o nó 5, vou inserir o nó 3, vou inserir o nó 1. Aqui eu coloquei uma função para poder limpar o prompt, ficar melhor. Eu inseri o 5, 3 e 1, vou inserir o 4, vou inserir o 6, o 8, vou limpar e vou inserir o 9. Pronto. Vou limpar mais uma vez. Agora eu vou imprimir em ordem. Em ordem 1, 3, 4, 5 e assim por diante. Em pré-ordem, isso seria 3. Em pré-ordem, verifica-se que mudou. E em pós-ordem, que é o 4. Cada um diferente do outro. Vou limpar. Agora vamos buscar um valor. Por exemplo, essa função ela retorna 0, né? Se o valor não for encontrado, e retorna 1 se o valor for encontrado. Então eu vou buscar um valor que nada a ver aqui, 123. Resultado da busca, 0. Agora eu vou buscar o 3, que eu sei que está aqui. Resultado da busca, 1. Vou limpar o prompt. Essa função é muito útil, essa função extra. Agora eu vou imprimir de novo em ordem, e só para verificar aqui os valores, porque eu vou remover um deles, vou remover o 5, que seria no caso a raiz cabeça, né? Seria o mais difícil de remover porque ela tem vários fios, né? 2 fios, né? Mas enfim. Então eu vou remover o 5. Eu vou imprimir de novo em ordem. Percebe-se que o 5 estava aqui, entre o 4 e o 6, e aqui já não está mais. Vou limpar. Vou chamar mínimo e máximo. Menor é 1, maior é 9. Se eu remover o 1,
imprimir aqui, ó, o 1 não está mais aqui. Mesmo assim, vou limpar. Se eu chamar o mínimo e máximo, ele continua chamando 1. Esse é o erro que eu não consegui resolver. E beleza, então nós inserimos os nós, imprimimos em ordem, pré-ordem e pós-ordem, buscamos valores, removemos dois nós, o 5 e 1, usamos o mínimo e máximo e limpamos a tela bastante. Vou sair e encerrar. Obrigado. Vou encerrar aqui o meu, interromper a gravação.